Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando esse domingo da Quaresma e, portanto, vamos avançando no convite que a liturgia, que a Igreja nos faz durante este tempo, esses 40 dias. O Evangelho iniciou comentando uma das coisas que era corriqueiras na vida de Jesus. Ele subiu a montanha para rezar. Ele foi a um lugar tranquilo, silencioso, um lugar deserto. Ele subiu a montanha para aproximar-se de Deus, pois no pensamento religioso mais antigo, os lugares altos, os céus, também os montes e as montanhas são morada de Deus, morada exatamente do Altíssimo. E
e Jesus sobe a montanha para estar com Deus. A Quaresma, em nossa vida de fé, também é ir ao deserto com Jesus para ser tentado, como ouvimos no Evangelho do domingo passado, mas também é subir a montanha com Jesus para sermos transfigurados. O tempo da Quaresma nos recorda algo que deveria, ou que acontece, ou que deve acontecer a cada dia da nossa vida, a cada dia, do amor e a bondade de Deus, bom Deus, nos permitir viver neste mundo. E que atitude é essa? Atitude de humildade, atitude de abertura do coração para a conversão. É esta exatamente a atitude que devemos ter. A palavra de Deus nos questiona, é o próprio Deus quem fala conosco pela sua palavra, e esta palavra exige de nós uma mudança de mentalidade, de atitudes. Isto porque nós somos o povo escolhido de Deus. Ele mesmo quis fazer aliança conosco. É isto que a palavra de Deus nos recorda neste segundo domingo da Quaresma, sobretudo na primeira leitura do livro do Gênesis. Exatamente, Deus fez aliança com Abraão, com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. A leitura de hoje nos fala do patriarca Abraão, nosso pai na fé. Todos nós conhecemos e nos recordamos de fatos da vida de Abraão, da vocação de Abraão. E Deus então, através dele, prometeu a ele exatamente que ele possuiria a terra prometida e que teria uma grande descendência, mais numerosa do que as estrelas no céu, mais numerosa do que a areia da praia. E é verdade, porque no mundo de hoje, as três grandes religiões monoteístas reconhecem em Abraão um pai na fé. São, portanto, descendentes de Abraão. E uma delas é exatamente a nossa fé, a nossa religião cristã. E somos também, então, descendentes de Abraão. Deus promete, Deus cumpre, Deus, com sua palavra, faz acontecer o seu plano, a sua vontade. O sinal desta aliança é muito interessante, porque Deus, ao longo de toda a história da salvação, até chegar Jesus Cristo, ele vem estabelecendo diversas alianças, digamos assim. Primeiro ele faz este rito de aliança com Abraão, no qual o sinal desta aliança, pois a aliança com Deus é sempre espiritual, pois Deus é Espírito. O sinal desta aliança foram aqueles animais que foram mortos e partidos ao meio. Isto é um rito que os povos antigos e as antigas religiões do tempo de Abraão conheciam muito bem. Era uma forma de assinar um pacto. Hoje a gente assina um contrato, não é? Uma aliança. A gente assina, põe lá a nossa assinatura. Naquela época o que valia não era esta assinatura, era a palavra. E a palavra era fundamentada neste símbolo, neste gesto, neste rito dos animais sacrificados e cortados ao meio. Isto simbolizava o quê? Dizia o quê? Nós estamos fazendo um pacto. Se uma das partes desta aliança romper o pacto, seja amaldiçoada. É como que uma grande maldição. Que aconteça a nós, que o nosso sangue também seja derramado, que sejamos sacrificados como foram estes animais. E por isso, quem fazia este pacto de aliança passava pelo meio dos animais, no meio dos animais repartidos com as suas respectivas partes, frentes,
uma outra, e com isto selavam esta aliança. Mas Jesus veio fazer uma nova aliança. Jesus não veio abolir a lei, mas veio aperfeiçoar a lei, e por isso Ele faz um novo sacrifício, não mais no sangue de animais, de cordeiros, de bodes, não mais este sacrifício violento, esta coisa desumana. Jesus agora Ele mesmo é aquele que vai ser sacrificado, é o Cordeiro Imaculado. Ele mesmo se oferece em sacrifício, e o Evangelho está dizendo disso. Os discípulos, os apóstolos, tantas vezes duvidam de Jesus. Por quê? Porque cada um faz uma imagem do Messias. Vocês se recordam? Jesus é o escolhido, o Filho de Deus é enviado ao mundo para nos salvar através desta nova aliança no seu sangue. Mas muitos duvidam e se perguntam quem é Jesus realmente, sobretudo naquela época. Hoje ainda nós temos o catecismo e mesmo assim duvidamos. A igreja que nos ensina, os nossos pais, que nos ensinam quem é Deus, quem é Jesus Cristo, mas mesmo assim duvidamos. Imaginemos então naquela época. Então muitos esperavam um Messias diferente do que aquele Jesus que eles tinham diante de si. Hoje também não é à toa que nós vivemos. Alguns gostam de dizer: é a Igreja Católica que está esvaziando, porque as pessoas estão deixando de ser católicas por causa do número do censo, por causa do número do levantamento estatístico, das estatísticas. O interessante é que a crise de fé não atinge apenas a Igreja Católica, atinge todas as religiões, todas as crenças. É esta a mudança do mundo de hoje que abala não a Igreja Católica, mas toda a crença, toda a religião. Por isso se diz: nós vivemos num mundo de crise da fé, não da Igreja Católica apenas. Alguns é que gostam sempre de estigmatizar a nossa igreja. Interessante, estava lendo um artigo essa semana na Folha de São Paulo, um filósofo muito crítico da nossa sociedade atual, Luiz Felipe Pondé, é formado também em psicanálise, e ele diz algo muito interessante, repercutindo ainda a renúncia do Santo Padre, Papa Bento. Ele diz: nós estamos vivendo numa sociedade preconceituosa, mas porque é uma sociedade politicamente correta, nós nem queremos admitir para nós mesmos que nós somos preconceituosos. A sociedade diz que não pode ter preconceito e pronto. Nós nem paramos, e aí está a conversão, e aí está o apelo da Quaresma. Às vezes nós nem paramos para nos perguntar: sou preconceituoso ou não? E o que é ser preconceituoso? Então todas essas perguntas nós deveríamos nos fazer. Mas ele diz algo, volto a ele novamente, ele diz: os inteligentinhos, esse é o termo, os inteligentinhos desta sociedade têm um preconceito contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles se acham inteligentes demais e acham que a igreja é burra demais. Eles se acham donos da razão e da verdade, de forma que a igreja não pode mais ter razão nem ter verdade. Tudo que a Igreja Católica diz é ultrapassado, é quadrado, cheira mofo, é medieval, não presta para nada. Ele vai refletindo e dizendo que isto não é verdadeiro, não é isto que está em questão. Mas nós também quantas vezes não duvidamos da nossa igreja, quando vemos aí pelo noticiários coisas e notícias, dizem que é notícia, e nós nem ao menos sabemos se é verdade, se são boatos, se são futricas. Aliás,
quem estuda a história da igreja, quem estuda a história geral, sabe que nunca faltou, em nenhum período da história da igreja, nem mesmo quando os apóstolos ainda viviam, calúnias, coisas difamatórias e horrendas ditas sobre os cristãos. Desde o início do cristianismo foi assim, e não é diferente. Evidente que isso não quer dizer que na Igreja Católica não tenha pecadores, não tenham pessoas da igreja, membros da igreja que não pequem, que não errem, ou como diz o povo no popular, não enfia o pé na jaca, não é? Não é isto que queremos dizer, mas temos que estar atentos, porque naquela época também já se perguntava, quando Jesus não cabe naquilo que nós esperamos dele, naquilo que nós queremos dele, nós rejeitamos este Jesus. E aí está um perigo, porque podemos estar rejeitando o verdadeiro Jesus, aquele que se revelou, aquele que manifestou a vontade do Pai. Nem sempre Jesus é como nós queremos que ele seja. Esta é a verdade. E Luiz Felipe Pondé, voltando a ele novamente, ele disse: e o mundo de hoje é assim. O mundo de hoje acredita que todo mundo tem que agradar a todo mundo. Todo mundo precisa ser amado por todo mundo. É a sociedade do politicamente correto. Todo mundo deve ser amado por todo mundo. Com isso ele quer dizer o quê? Desta forma e desta maneira, quando não alguém, como Jesus, ou como nosso semelhante, nosso irmão, quando ele não cabe naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós entendemos, nós o rejeitamos, nós o rechaçamos. Esta atitude é que é anticristã. Não é anticristão dizer: eu te amo, eu te acolho como você é, mas não sou conivente com o que você pensa, ou com o que você acredita, ou com o que você faz. É diferente. É não ter preconceito esta atitude, mas as coisas se vertem de tal forma que parece que quando nós temos uma opinião diferente, nós somos preconceituosos, e isto não é verdadeiro. É uma opinião diferente, é uma concepção diferente. E como eu dizia, no Evangelho também está por detrás desta dificuldade de se ver quem é Jesus. Uns esperavam que Jesus gostasse de sacrifícios violentos, como do Antigo Testamento, e Jesus é o homem da paz, o pacificador. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele age contra as estruturas injustas, contra as estruturas de pecado da nossa sociedade, mas de forma pacífica e não violenta, de forma fundamentada na verdade e não em coisas escusas. Ele de fato veio nos salvar por isso. Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz, mesmo se o que Jesus nos diz na sua palavra é contrário ao que nós pensamos, é contrário ao que nós gostamos. Ele nos ama, mesmo quando nos diz algo que não nos agrada. Quem disse que o pai e a mãe que amam o filho tem que sempre agradar o filho? Vocês que são avós, pais e mães, sabem bem que não é assim que funciona. Às vezes, mesmo com o coração dolorido, mesmo chorando internamente, nós temos que dizer não e contrariar às vezes a vontade ou o desejo do filho, da filha. Então, não vamos nos iludir. A palavra de Deus nos quer convertidos hoje. Quantas quaresmas nós já celebramos na nossa vida? Quanto tempo quaresmal passou desapercebido, desperdiçado? É preciso que retomemos o caminho de ouvir a Deus, de escutar a Deus, como lembra São Paulo na carta aos Filipenses, que de fato muitos vivem e agem no meio de nós, no meio dos cristãos, no meio de nós, como inimigos da cruz. Vocês sabem,
que a cruz é rejeitada, rechaçada, de diversas formas e maneiras, não é? Pelo politicamente correto também, porque politicamente correto, para respeitar a liberdade de outros que acreditam diferente, é preciso retirar os crucifixos de todos os lugares públicos. É este o discurso do mundo de hoje. Por causa do politicamente correto, a nossa convicção não vale nada, e nós não nos apercebemos que só pela cruz vamos a Jesus. Muitos também dizem, mas o Senhor já morreu e já ressuscitou. Os católicos são seguidores do Deus morto. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou, mas a imagem de Jesus crucificado é para que nunca esqueçamos que o ressuscitado é o que foi crucificado. Não há ressuscitado sem a cruz. Não há Jesus vivo e verdadeiro senão o Cristo imolado nos braços da cruz, no lugar dos animais. No lugar dos animais ele derramou o sangue para nos salvar. É Ele que nos garante a parte da nossa aliança com Deus. O Senhor não nos trata conforme as nossas faltas. Por quê? Porque quem nos garante a salvação é Jesus. Não são nossas obras, não é nossa vontade, não é aquilo que fazemos de bom. É evidente que quem ama a Deus sempre vai fazer o bem e sempre vai procurar ser bom. Isso é evidente, mas não é isso que nos garante a salvação. O que garante a salvação é esta fé. É pela fé que sois salvos, pela fé no Filho de Deus, que por vós morreu e ressuscitou. Então é preciso que nós resgatemos também na nossa piedade pessoal o verdadeiro significado do uso do crucifixo. Nesse tempo da quaresma, vamos refazer o propósito com Deus. Não ter vergonha de envergar no peito Jesus crucificado, de trazer a imagem, não só da cruz, mas a imagem de Jesus crucificado. Nós, às vezes, usamos tantos outros sinais e símbolos que não pertencem à nossa cultura cristã, ao que nós cremos, e deixamos de usar com orgulho, com alegria, o sinal, a insígnia da nossa fé, que é exatamente a imagem de Jesus sobre o madeiro, Jesus crucificado. Convertemo-nos, é o tempo da graça. Não deixemos passar mais uma quaresma e mais um ano, sobretudo neste ano da fé, sem que a nossa fé católica, cristã, seja renovada, seja reavivada, seja fortalecida em cada um de nós. Amém.